Olá, pessoal. Mais um episódio aqui do Politicagem Podcast. Eu sou Marlos Batista, sou cientista político. Aqui ao meu lado tem o ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa, Euris Ribeiro, ex-deputado estadual e candidato a deputado também, né, Euris? Pré-candidato a deputado Pré-candidato. estadual. Se o eleitor quiser, deputado de novo. É isso, pessoal. Para quem ainda não sabe o significado do nome politicagem, as pessoas perguntam por que politicagem está associada a uma política ruim, né? A intenção minha era justamente provocar. As pessoas falam, o que estão discutindo nesse podcast politicagem? Era para fazer uma provocação mesmo. Também era um nome que não tinha, o que facilitava a gente para poder colocar no Spotify, nas redes sociais. E eu gostei muito da provocação que vem desse nome. Para quem não tem costume também de escutar podcast, eu, por exemplo, já falei no podcast passado que eu gosto de escutar podcast lavando louça. Você também, se tiver estranhar a duração, que é mais de 1 hora de duração, pode chegar a 2 horas de duração, então, justamente por ser uma conversa solta, sem amarra, sem edição, tenta editar o mínimo possível, para poder a conversa fluir mesmo, sem preocupação com o tempo, sem querer pautar demais a conversa. Você tem costume de escutar podcast, deputado? De política ou de outros assuntos? De vários assuntos. E acho Vários interessante. assuntos. Quando você me fez o desafio para vir aqui, eu quis vir imediatamente para a gente trocar ideias, trocar papo aqui, bater uma ideia, principalmente você que entende de política, Sou estudante. fez aí ciências políticas, então sabe mais do que a gente um pouco. Então a gente veio aqui discutir, para mim é muito importante, bater um papo, mostrar às pessoas o que a gente pensa, o que a gente acha de vários pontos. Acho isso formidável. Não, sou estudante, deputado, sou estudante. Às vezes eu canto um pouquinho de galo em algumas situações, mas não é uma boa, não. Geralmente dá errado. Enfim, começar falando dos patrocinadores, que até o momento o único patrocinador é a empresa Agropesquisa e Consultoria Política, que é a minha empresa, é quem está bancando tudo isso aqui. Nós fizemos pesquisas em 7 estados do Brasil em 2020, nessas últimas eleições, registramos pesquisa em 4 estados. Graças a Deus, todas as pesquisas que nós registramos bateu certinho com o resultado da eleição. A maioria foi pesquisa registrada já, faltando 10 dias, 1 semana para as eleições. E é quem está patrocinando esse podcast. Se você tiver interesse de nos patrocinar, seja muito bem-vindo, entre em contato conosco, porque toda ajuda é bem-vinda. Deputado, queria conversar com o senhor já perguntando a respeito do acontecimento mais recente, que foi o fato de ter saído do PSD. É o que se fala aqui em Santa Maria da Vitória, todo mundo que conhece a sua trajetória política, é o que mais se comenta a respeito. Saiu do PSD, a primeira pergunta é o seguinte, por quê? Olha, o PSD é um grande partido, muito bem liderado pelo senador Otto Alencar, e eu saí do partido porque a gente tem que, no processo eleitoral, é natural de todo mundo, procurar o caminho que é melhor para a sua própria eleição. Então, eu acho que um outro partido possa ser muito melhor para mim me eleger. Então, esse é o fator de eu sair do PSD. Por enquanto, não me desdobro nenhum partido ainda. Inicialmente, cogitou-se a ideia de ir para o PT, que é uma grande legenda, ou para o PP, ou PSB de Lídice. Mas eu não decidi nada ainda. A lei eleitoral ela abre uma lacuna, como eu não estou em cargo público, não é necessário eu procurar um partido político agora. A minha ideia é ficar sem partido por um bom tempo, até porque você vai ter a mudança da legislação eleitoral e ela é muito influenciadora da questão de eleição ou não. Eu me elegi deputado estadual uma vez, sei como é difícil, ter o mandato de deputado estadual não é fácil, e na época eu fiz uma estratégia que deu certo, e a minha ideia é ficar sem partido por um tempo e buscar o partido, que eu acredito que irá facilitar, dentro da conjuntura eleitoral, uma eleição mais tranquila e mais fácil. Então, foi por isso que eu saí do PSD. Sobre as mudanças da legislação, que a gente conversou um pouco aqui com isso com o Manuel Rocha, que ele também, na época, não era, agora já praticamente já é pré-candidato a deputado estadual também. Ele falou sobre a questão do distritão, e que dificilmente, ele passaria na Câmara, mas que dificilmente seria pautado. Que isso muda completamente a lógica. Enfim, pouco importa o partido que você vai estar, basta você ser entre os mais bem votados. Exatamente, por isso é o fator
de, no momento, não procurar nenhum partido e esperar essa votação no Congresso. É a forma mais inteligente e sábia de você ficar, de uma certa forma, neutralizado no processo eleitoral de forma partidária e encontrar o melhor caminho. Então, cada um, é óbvio, que no processo eleitoral busca a sua estratégia. Minha estratégia foi buscar um partido que facilite minha eleição dentro de uma costura de uma nova lei eleitoral. Nós não sabemos o que vai ser votado. A ideia do distritão, ela é cogitada, mas tem muita controvérsia em cima da questão do distritão. As pessoas imaginam que o distritão, consequentemente, ele apenas manteria quem já está no poder de ad eterno. As pessoas acreditam, as pessoas que defendem a não votação do distritão, que quem tem condição de estar no mandato, consequentemente, tem condição de renová-lo por seguidas vezes e que isso seria muito ruim para a democracia. Então, as discussões elas vão nessa direção. E você não tem ainda um modelo... Qual é a sua opinião a respeito? Você não tem um modelo perfeito ainda. Eu diria que... Distritão, o senhor não seria eleito da vez que eu for candidato a deputado estadual, por exemplo? Se eu fosse no sistema do distritão na minha primeira eleição, é justamente isso, eu não seria eleito. Ô, deputado, mas uma pergunta, por exemplo, a minha leitura de fora é que o PSD é um partido com plenas condições, por exemplo, na atual lei eleitoral vigente, se não alterar nada, por exemplo, para mim o PSD é um partido que tem plenas condições de ter uma capilaridade na Bahia com candidatos estaduais e federais em vários municípios, enfim, regiões diferentes, de origens diferentes, representações de classes diferentes, a ponto de ser uma chapa relativamente fácil de ser eleita, justamente por essa capilaridade, como o PT, por exemplo, que é um partido dessa capitalidade. Eu não diria... Essa era a minha pergunta. O senhor de dentro, o senhor não estava enxergando isso? Não, eu não enxergo isso. Eu acho que é uma conjuntura que não favorece, principalmente por várias questões regionais. Então, eu não me vejo situado em uma facilidade. E a gente, na vida política, você tem que buscar aquilo que é melhor para você. Então, o PSD é uma coisa consumada. Eu saí do partido, pretendo ainda buscar uma outra agremiação, mas ainda vou escolher com muita tranquilidade, até porque o prazo é longo, a lei determina até o ano que vem, para poder você... Mudou na eleição passada para 6 meses, né? Exatamente, então, antigamente era um ano. Então, para poder aprovar as alterações até outubro, então você vai ter pelo menos 6 meses. Exatamente, para poder pensar então direitinho. Você tem um olhar, dependendo de que seja aprovado ou não na lei, de você se posicionar melhor. Então, foi por esse momento mesmo que eu me afastei do PSD e vou buscar, no momento oportuno, uma agremiação que eu possa disputar as eleições como pré-candidato a deputado estadual. Beleza. Continuando ainda nessa linha da sua candidatura, aqui em Santa Maria da Vitória tem dito muito, alguns falam com certeza, que você vai para o PP. Não, ele vai para o PP, etc. E tal, já está certo. Acredito que convite deve existir, negociações, conversas, etc. Eu recebi vários convites. Eu recebi convite até do DEM, até do Democrata. Recebi convite, não foi diretamente, mas recebi um interlocutor me convidando para ir para o DEM. Recebi convite para ir para vários partidos, para o PP também, fui convidado, mas eu quero dar um tempo, pensar melhor, refletir melhor, ver a questão da lei eleitoral, da legislação eleitoral, que ela vai determinar no pleito eleitoral, e aí a gente se posiciona melhor. Acho que política é estratégia, e você que está aí estudando ciências políticas sabe o que é isso. Quando a gente fica, consequentemente, de fora, a gente observa melhor, você tem um olhar clínico melhor do que você dentro de uma agremiação partidária. Então, eu quero estar fora de partido, para mim posicionar o meu olhar de uma forma assim, mais sem contaminação possível. Mas o senhor se filiaria ao DEM? Não. Não. Então, não, é o DEM. Porque quando o senhor falou isso, eu fiquei pensando aqui, porque, enfim, o prazo de filiação... Você me perguntou quais foram os partidos que haviam feito convite, então, como o DEM também me fez... Porque, assim, em abril, que seria comecinho de abril, que seria o prazo final para
as filiações, o quadro a nível estadual já vai estar mais ou menos configurado. Com certeza, você vai ter E ajuda até o senhor a tomar essa decisão. Claro. Se Neto tiver já bem consolidado, enfim, for uma barbada já de abril que ele vai ser eleito, que eu duvido, assim, duvido que vai ser uma barbada já de abril, não que ele vai ser eleito. Eleição, ela é uma caixinha de surpresa, né? Você não tem como, no pleito tão longo, você conseguir definir o que será eleito, o que não será eleito agora, porque a política ela muda, né? Os ventos mudam de uma hora para outra. Você está aí com o presidente Lula, o ex-presidente Lula, na frente, nas pesquisas em disparada, mas isso não quer dizer que ele será eleito presidente da República. Na eleição, a gente só sabe quando apura até o último voto, né? E o pleito ainda, ele nem começou, então é muito cedo para a gente dizer quem é favorito, quem não é favorito, quem tem chance, quem não tem chance, né? Você pode olhar a conjuntura no total, mas o voto a gente não tem como combinar, e o voto, quem é dono dele é o povo, é o eleitor. Então, a gente não pode dizer que fulano está eleito, que ciclano tem chance de ter eleito, sem combinar com o dono do voto, que é o eleitor, que de forma livre escolhe aquilo que ele acredita que é melhor para poder administrar. Isso que é a democracia. Eu faço a leitura da política assim, deputado. Quando chega muito próximo da eleição, o contexto eleitoral já está dado. As pessoas acham assim, o marketing muda a eleição. Pode mudar, dentro de uma certa margem, dentro de um certo limite. O marketing ele pode fazer alguns milagres, mas, via de regra, ele trabalha ali dentro. Enfim, um prefeito muito mal avaliado, de uma cidade um pouco maior. A cidade pequena tem algumas peculiaridades que essa regra não se aplica tanto, mas um prefeito muito mal avaliado de uma cidade um pouco maior, como o Bom Jesus da Lapa, por exemplo, a oposição fica muito bem colocada. Então, não importa muito o que o prefeito faça já na época da eleição para ele eleger o sucessor dele ou para ele ser reeleito, porque, enfim, já está meio que dado. O que ele dá para fazer antes, nos anos antes, para poder construir uma boa avaliação. Com certeza. Essa mesma avaliação eu faço aqui na Bahia, por exemplo. São 16 anos de PT. Não por coincidência, quando Wagner assumiu, ele era um jovem ainda, enfim, não tão jovem assim, mas era um novo representante, um presidente bem avaliado contra um grupo que já estava há 16 anos no poder. Tinha começado nos anos 90 com a ACM, eleito governador. Então, ele representou essa mudança. Eu fui candidato a vice-prefeito aqui, junto com o pessoal do PT, que são meus amigos, etc. Mas, quando eu falo para eles assim que a chance de Wagner ser reeleito é baixa, eles ficam putos comigo, enfim, ficam irritados, porque eu faço essa leitura e já está muito batido. E é por isso que eu até estranhei quando eu saí do PSD, porque eu enxergo em Otto a possibilidade de ser esse cara de não permitir que esse grupo, no caso todo unido, que a Semineto seja eleito. Eu até conversei isso com o senhor em outra oportunidade, você me trouxe essa visão do presidente Lula, que eu concordei. Olha, mas eu estranhei se eu sair do nós PSD por conta tivemos, disso. historicamente, aqui na Bahia, todos os processos eleitorais de a eleição nacional de presidente, ela interferir na eleição de governador. Na Bahia, quem vota no presidente, ele não muda o voto de presidente na mesma direção para governo. Então, é óbvio que no Nordeste, não é só na Bahia, a força do presidente Lula, do ex-presidente Lula, é muito grande. Então, se configurar o mesmo cenário que foi em todas as eleições, foi assim, o eleitor já vai para a urna com a chapa de Lula e, consequentemente, a de chapa de Lula já vai com a chapa de governador. Então, em todas as eleições que se repetiram nesses 16 anos, foram assim. As eleições foram mais definidas pelo projeto nacional do que do projeto estadual. Então, é óbvio, não estou dizendo aqui que o Lula será eleito ou não presidente da República, eu estou dizendo que no Nordeste, é óbvio, isso é muito natural, a força do PT e do presidente Lula ela é mais gigante. Tanto que todos os governadores do Nordeste, na última eleição, mesmo com Haddad não sendo eleito presidente da República, foram todos do grupo do PT ou ligados a Haddad, exceto uma ou outra exceção, mas isso se repetiu no Nordeste. Então, se você tem a candidatura de Lula com
liberdade aí da justiça para ser candidato, com capacidade de disputar a eleição, e você vai para uma eleição, é óbvio que a presença da candidatura do Lula ela vai interferir e muito na eleição de governador. Eu penso muito isso. E como o senhor avalia João Leão, que ele já deu várias declarações dizendo que o PP deve ser o candidato, no caso ele, mas com apoio do PSD e do PT? Eu acho assim muito legítimo você ter um governo no estado da Bahia formado de um tripé de aliança de 3 grandes partidos, o PSD, o PT e o PP. O PSD, liderado pelo senador Otto, diga-se de passagem, um grande senador, faz um grande trabalho como senador da República. Você tem o João Leão, também um excelente líder político, por sinal, na nossa região, tem uma força muito grande no Oeste e também um quadro muito forte. Você tem ideia, Otto e Leão, cada um dos dois tem 100 prefeituras. Você dizer que não tem força política, óbvio que tem. E você tem um PT, claro que numa aliança tríplice, qualquer um tem legitimidade de se postular. Tanto o Jacques Wagner tem o direito de se colocar como candidato, como o Leão tem direito de se posicionar como candidato a governador, e como o PSD de Otto também tem legitimidade. Eu não vejo nenhuma ilegitimidade nem nenhuma fala de nenhum desses entes que estão aliados num projeto político quererem a cabeça da chapa. Isso é natural do processo político. O senhor falou agora há pouco que se repete a votação para governo do Estado, para presidente, porque o pessoal vota na chapa, etc. Exato. E essa chapa chega a esse eleitor pelas mãos de alguém. Claro. E é aí que entra a questão, porque que eu acho que, se o PT mantiver a candidatura de Wagner, tem poucas chances de ser eleito. Ele pode ser eleito, não estou aqui descartando essa hipótese, mas eu não me apostaria meu dinheiro, porque eu vejo muitos prefeitos do PSD e do PP debandando. Se for o candidato do PT para o lado de Neto. Posso falar uma coisa? Eu não vejo isso, não, viu? Não vejo. O pessoal jura ontem. Eu tive semana passada no gabinete do governador e eu vi foi filas e mais filas de prefeito para poder falar com o Rui, e ainda brigando para poder falar. Conseguir a agenda. Eu vejo ao contrário. Eu sou muito sincero, eu vejo ao contrário. Eu vejo um movimento ao contrário. Eu acho que enfraqueceria muito a disputa no governo do Estado da Bahia se esse elo se partir. Se esse elo, esse tripé que sustenta esta base, que é o PP, o PSD e o PT, se essa aliança, por acaso, vier a ruir, aí sim você tem um rompimento que possibilite fortalecer a oposição. E daí sim, essa chapa que você tanto diz que vai para a mão da liderança, iria para uma liderança dividida, entendeu? Ângelo Coronel, mais ou menos um mês atrás, falou que o PSD e o PP deveriam fazer uma chapa só, os dois, obviamente com mais outros partidos menores, com um na cabeça e outro na vice. Aí João Leão corrigiu ele depois, porque foi em dois momentos diferentes. João Leão corrigiu ele depois, dizendo que não, que o PT tinha que estar junto também, porque a proposta do senador Coronel era o seguinte: vamos nós dois aqui, o PT lá com o grupo deles, e aí quem passar para o segundo turno, o outro apoia e o grupo está unido de novo. Aí João Leão falou, não, tem que ser... Eu acho que a ideia de Leão é a ideia melhor. Já do primeiro turno. Não, você manter a unidade partidária. Você tem 16 anos como a unidade partidária desses 3 partidos, os maiores partidos da Bahia. Acho que sim, que é possível você ter diálogos para saber critérios para que essa aliança continue. Eu acho que o único fator da oposição vir a perder as eleições para o governo do Estado é a articulação desta aliança. Essa aliança se mantendo, é difícil a oposição vir a ganhar as eleições do governo do Estado, porque são 3 partidos fortes. Quando você soma, você tem aí a totalidade das forças políticas do Estado, tanto de banda A e como de banda B. Você fala de prefeitos, sim, o PSD tem 110 e o PP também nessa mesma casa, 94. De 110. Né? Quase, muito parecido o número de um com o outro. Dá 202. Se você tira um tripé desse, você leva só 100 prefeitos, mas você leva mais aí 100 ex-prefeitos,
né, de banda B, de banda C, que você leva. Então, você desarruma toda uma conjuntura política que já vem há 16 anos, casada ao voto, votando junto e se alternando no poder, até porque os espaços políticos foram divididos entre essas três legendas, né? O PP sempre ficou com a vice, o PSD com o Senado, e aí o PT com a cabeça da chapa, e aí foi se formando essa aliança que durou 16 anos. Eu acho que essa aliança sendo mantida, não importa com qual partido estará na cabeça, eu diria que tem grandes chances para poder disputar com força o governo do Estado. O deputado, eu vi no Política Livre ontem, se não me engano, Lula, segundo Política Livre, que Lula, numa reunião, teria dito que estava articulando para Rui Costa sair para o Senado, João Leão assumir o governo esses últimos meses, e o candidato a governador ser do PSD, no caso, Otto Alencar, já numa articulação aí para, já que Wagner tem mais de 4 anos pela frente como senador, já na articulação aí para tentar, de alguma forma, puxar o PSD nacional, que já se postou como pré-candidato a presidente da República com o presidente da Câmara, do Senado. E aí, quando foi hoje, o Rui Costa já falou também no Política Livre, dizendo que não vai renunciar, que vai permanecer até o final do mandato, ou seja, já, teoricamente, melou essa acordo de Lula. São muitas teorias de conspiração de várias chapas que as pessoas tentam criar, até porque essa aliança, ela, quando vai se passando o tempo, ela tem dificuldade. Veja bem, você tem uma vaga de Senado, nessa disputa desse ano, né, você tem uma vaga de vice e uma vaga de governador. A priori, estaria resolvido. Né? Wagner governador, João Leão para o Senado e Otto, alguém do PSD, na problema, vice. Leão não pode ser candidato a vice, mas porque ele já foi reeleito vice. Não, senador. Para senador, sim, mas para vice já não daria. Não, para vice ele do PSD. Então, a chapa teria que se arrumar dessa maneira. Ou o PSD na cabeça, o PT, tem que ser o tripé. Essa unidade tem que manter para que a vitória ela realmente se crie e se mantenha essa vitória que esse grupo, essa aliança se montou. A vitória não foi do PT esses anos todos, os 16 anos. Foi a vitória dessa aliança, dos três grupos, que eu dizia um tripé político, que se juntaram para poder governar o estado da Bahia. Essa que é a grande realidade. Ô, deputado, é uma curiosidade minha. Eu sei que você é de Porto Novo, eu sei que você começou na política lá em Lapa de baixo, no sentido assim, de que não teve nenhum padrinho que já te alçou à prefeitura. Isso me deixa muito curioso. Todo município que eu vou, que eu faço pesquisa, que eu trabalho, que eu vejo alguém assim, que eu vejo que... Como é que esse cara conseguiu chegar? Ele não tem dinheiro, ele não representa... classe, enfim, ele não é nenhum apadrinhado, não é filho de político, etc. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que foi essa saída de Porto Novo? Quando foi isso? Você já foi direto para Lapa? Eu nasci aqui no Corrente, eu sou filho da bacia do Corrente. E nasci em Porto Novo, município de Santana, muito próximo, na beira desse rio Corrente. Meus pais tinham propriedade lá, e desde criança, meus pais diziam a gente que a maior herança que podia deixar para os filhos era estudo, era educação. Então, com 5, 6 anos de idade, meus pais já tiravam a gente da roça para colocar numa casinha que a gente tinha em Porto Novo para estudar. Ele achava que o estudo de Lapa era muito mais avançado, e realmente era, do que o estudo de Porto Novo, uma comunidade rural, e a educação da Lapa muito mais adiantada, e tirava todos nós para estudar. Nas férias, a gente vinha para a roça para trabalhar, para ajudar na agricultura familiar, mas morávamos e estudávamos em Bom Jesus da Lapa. Essa é a minha ligação de Porto Novo, consequentemente com Lapa. Eu fui para Lapa para estudar, cresci em Lapa, estudando nas escolas de Bom Jesus da Lapa, toda a minha formação foi em Bom Jesus da Lapa, e me tornei vereador, comecei a militar na política estudantil, com 17 anos eu já era presidente de grêmio, de associação municipal de estudantes, aí fui militando, daí me elegi vereador. Com 20 anos, 21 anos, me tornei... Uma pausazinha.
Fale mais sobre como o senhor se elegeu vereador. Como é que foi exatamente sua campanha, enfim? Uma campanha simples, de pé Ajuda no que o chão, senhor sem teve. estrutura nenhuma, entendeu? No boca a Basicamente, boca. a minha família fazendo campanha de boca a boca. E eu me elegi vereador, depois me reelegi vereador Mas o de senhor falava o novo. que assim para o eleitor? Era o quê? Uma proposta de mudança? Eu vinha da camada estudantil, então Sim. minha maior votação veio dos estudantes. Eu consegui instalar uma casa de estudante em Salvador com o prefeito, na época, reivindiquei, fui para a porta da prefeitura, que os jovens naquela época não tinham universidade, não tinha faculdade perto, como a gente tem hoje, tudo era na capital, e eu comecei brigando para a casa de estudantes em Salvador, para os estudantes brigar, meio passe, meio entrada, e essas lutas que me credenciaram a disputar pela bandeira do movimento estudantil. Então, foram os estudantes que me elegeram vereador no meu primeiro mandato. Eu tinha uma causa, era a causa do movimento estudantil. Na escola, a gente brigava, lutava pelas garantias dos estudantes, e aí isso me credenciou. Eu me elegi vereador, depois me reelegi vereador, fui presidente da Câmara de Vereadores de Bom Jesus da Lapa, tirei a Câmara do aluguel, a Câmara ela vivia no aluguel, a gente construiu a sede própria do Parlamento Municipal. Bom, eu imagino que para construir você teve que cortar alguns Gastos, gastos. eu sempre E como é que foi tive. essa relação aí? Deu muita briga com os outros vereadores? Não, porque eu cortei mostrando qual era o objetivo, né? O objetivo era construir, imagina Mas uma. o senhor foi eleito presidente da Câmara já com essa proposta? Sim, meu Já objetivo facilita. era construir, tirar o parlamento, criar os gabinetes dos vereadores, criar assessoria parlamentar Aquela para sede os. que tem hoje lá foi, o senhor, foi na sua gestão que Fui construiu? eu que fiz como presidente da Câmara. Cada vereador criei os gabinetes, criei estrutura de gabinete com assessoria, cada vereador com direito a 2 assessores, como são nas cidades que os vereadores precisam da estrutura para trabalhar. Imagina, uma Câmara, além de alugada, era uma sala só para todo mundo, você não tinha como receber um eleitor, não tinha como receber as pessoas. Então, eu criei os gabinetes individuais quando eu fui presidente da Câmara. Isso foi que ano, deputado? E agora você me pegou, que tem ano, viu? Foi sua segunda candidatura, sua segunda legislatura, Foi da no minha caso. segunda legislatura, acho que no ano de 98, 99. Tem tempo. Tem tempo. Mas você começou jovem, estudante, então... E aí você saiu do presidente da Câmara direto para candidato a prefeito. Aí saí, fui candidato a prefeito, não, fui candidato a deputado. Antes de ser candidato a prefeito? É engraçado, geralmente as pessoas se elegem primeiro prefeito para depois ser deputado. No meu caso foi o inverso. Eu era presidente da Câmara e lancei minha candidatura a deputado estadual, também com dificuldade, que não tinha estrutura, mas era só para fazer uma disputa com Arthur. Arthur, na época, era adversário nosso e a gente queria tirar voto de Arthur. Pela minha surpresa, Arthur teve 6.000 votos e eu tive 19, só em Lapa. Como é que você conseguiu acabar com a carreira de Arthur em Bom Jesus da Lapa? Porque Eu ele fui um sumiu de lá. presidente da Câmara, Ele muito sumiu. dinâmico, e a Câmara de Vereadores, ela me projetou. Eu abri a Câmara para o povo, tinha a Câmara na escola, a Câmara itinerante, a Câmara praticamente não funcionava quase que no prédio, apenas uma seção. O resto era a Câmara na rua, era a Câmara na praça, a Câmara na escola, a Câmara no interior do município. As pessoas tinham liberdade para falar como um vereador, entendeu? E a Câmara se viu instrumento do povo quando eu fui presidente da Câmara. E a Câmara me projetou o meu trabalho na Câmara. Imagina, você pegar um cara que a vida inteira a Câmara funcionando no aluguel, em 2 anos o cara constrói e entrega com o mesmo orçamento que os outros tiveram para construir e não constrói, a comunidade começa a observar, porra, esse cara tem alguma coisa de diferente, né? Porque tantos passaram e não construíram, como é que o cara, em 2 anos, constrói uma sede própria e uma grande sede no centro da cidade de Bom Jesus da Lapa, com um gabinete individual de cada vereador, com tudo, com a sala da sessão, com a sala das comissões, tudo mobilizado, tudo com recurso público. Mas você acha o que mais, assim, que foi o motivo? Além dessa capacidade de trabalho, porque o povo hoje, o que é que espera dos governantes? Trabalho. Eu fui prefeito e o lema sempre era trabalho. Quando você trabalha, as coisas fluem e você tem aprovação popular, porque o povo espera isso. O povo elege vereador, elege prefeito, elege deputado, esperando que as políticas públicas aconteçam. Na maioria das vezes, infelizmente, elas não acontecem. Então, o senhor nunca perdeu a eleição? Não, eu perdi uma de prefeito, de Arthur.
antes de ser candidato a vereador? Sim, depois, quando eu fui candidato a vereador, fui prefeito, aí disputei a eleição de deputado, a primeira. Nessa primeira, eu ganhei de Arthur em Lapa, tive 19 mil votos. Total E foi uns perdi 24 a mil, eleição. Essa eu não 22 mil. ganhei para deputado estadual. Essa para estadual você não foi eleito. Aí fui candidato a prefeito, perdi também para Arthur, Ah, para o irmão de Arthur, para Roberto. Aí, na seguinte, eu fui candidato a deputado estadual. aí já é eleito. Me elegi deputado estadual. Aí, com 2 anos, eu renunciei, ganhei a prefeitura, renunciei, me elegi prefeito, me reelegi prefeito com 83%. A maior margem de prefeito reeleito no Brasil, da época, foi a minha, 83%, e elegi todo o parlamento, os 15 vereadores, eu elegi todos os 15 vereadores. E fiz meu sucessor agora, Fábio Nunes, com a vitória com 10 mil votos de frente. Eu fiz uma pesquisa em Lapa, na realidade fiz mais de uma. Mas a primeira que eu fiz em Lapa, o cara estava querendo saber quem seria seu candidato. Que até então eram 3 nomes, né? Não lembro de cor. Miguel Leles, o atual. Miguel Leles, Judásio Júnior, Isso, Fábio Nunes, Fábio Carlos Costa. Eram esses 3 aí que o cara estava em dúvida. E aí eu, enfim, perguntei várias coisas na pesquisa. E aí, quando eu fui entregar a pesquisa para ele, ele falou, e aí, quem vai ser o candidato? Eu ainda brinquei, ele falou, qualquer um que ele botar, ganha. Ele falou, sério, até esse aqui? Eu falei, qualquer um que ele botar, ganha. Eu falei, mas por que você está falando isso? Eu falei, velho, tudo que eu perguntei aqui relativo à avaliação, tanto da gestão quanto da pessoa do prefeito, tentando destrichar até que naquela pesquisa especificamente, eu botei algumas perguntas sobre palavras. Que palavra define ele? Sabe? E eram as palavras positivas, era disparado na frente. Eu falei, velho, quem ele botar aí ganha. Tinha, se não me engano, acho que era 4% de ruim e péssimo. Eu falei, quem ele botar ganha. Eu falei, então... Eu tinha aprovação no meu governo de 90%, 92% já cheguei a atingir. Imagina um governante ter 92%, 93% de aprovação. É um índice muito alto para quem governa, porque quem governa não tem como fazer tudo. Então, alguma coisa fica sem fazer. Eu já cheguei no meu governo, em várias épocas do governo, ter 92%, 93% de aprovação de governo. Interessante, Euris. Pelo menos a visão que a gente tem daqui de Santa Maria, é que você não tem um perfil assim pacífico. Você é um cara do enfrentamento. Sou. E isso geralmente gera descontentamentos, inimizades, inclusive. E, assim, lá na Lapa, quando eu tive mais presente agora nessas eleições, eu não senti isso. Obviamente, tem alguns que não gostam de você, isso é óbvio, mas pô, é muito pouco. É muito pouco. A aceitação é muito grande, é porque cada um da gente, é óbvio, nós temos o nosso jeito. Eu tenho um jeito mais espontâneo. Eu prefiro dizer para você o que eu penso, o que eu acho de você na sua cara, de que ficar pelas costas falando das pessoas. E na política é muito comum isso. Você bajular o outro, dizer que o outro é perfeito, e quando o outro sai, você meter a faca na pessoa. Isso é muito comum na vida pública. Eu tenho um costume de ser mais franco. E quando a gente é mais franco, mais direto, a gente acaba sendo polêmico. E aí as pessoas me definem muito como uma figura polêmica. Não diria que polêmica, eu diria que verdadeiro, franco. E se ser franco e ser verdadeiro é ser polêmico, então deixa mesmo eu com esse apelido de polêmico e com essa cisma que as pessoas têm de uma pessoa polêmica. Foi como polêmico que eu consegui resolver. Aqui eu sou conhecido como polêmico também, porque eu não tenho muito medo de expor minha opinião. Então... Claro, a pessoa polêmica, eu sei, eu sei, a visão que as pessoas têm é de uma pessoa polêmica. Uma pessoa que fala a verdade, que é franco, que fala o que pensa, o que acha, as pessoas acham que é polêmica, isso é natural, mas eu não fico aborrecido com isso, gosto de ser polêmico, porque eu gosto de ser verdadeiro e ser franco, e se ser franco e ser verdadeiro e ser polêmico, então me deixa mesmo com o apelido de polêmico, eu não me incomodo de ser polêmico. Foi com essas polêmicas e dessa forma que eu fiz o governo que fiz e mudei a cara de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa é minha carta de visita. Quem quer saber quem sou eu e a minha capacidade de gestão, eu como pessoa, como homem público, é olhar o que era Bom Jesus da Lapa antes de eu ser prefeito e o que é Bom Jesus da Lapa hoje, depois dos meus 8 anos como prefeito daquele município. Ô, deputado, antes de voltar no assunto que é um pouco polêmico, que é aquele áudio que você soltou sobre o governador Rui Costa, eu queria fazer uma pergunta, porque
lá em Lapa é o primeiro mandato do seu primo, não é isso? Fábio Nunes. Fábio Nunes, exatamente. Aqui em Santa Maria também é primeiro mandato, Jaborandi também é primeiro mandato, Coribe também é primeiro mandato, Sítio do Mato também é primeiro mandato, Santana não, que Marcão foi reeleito, mas, enfim, todas as cidades que você for subindo aí, praticamente todas são primeiro mandato, com exceção de Barreiras, se não me engano, e São Desidério. O resto é tudo primeiro mandato. Se você pudesse assim, dar um conselho para um prefeito de primeiro mandato, filho seu, uma pessoa que você quer muito bem, que você fala, esse menino não pode errar, essa menina não pode errar. O que você ia falar assim, falou assim, ó, meu amigo, nos primeiros 6 meses, faça isso ou não faça isso? Seria o quê? Primeiro é o empreguismo. Infelizmente, o que mais atrapalha qualquer governo é o empreguismo. Você precisar de uma pessoa para lavar um prato numa escola e você botar 10 para poder você fazer um agasalhamento político. Isso destrói qualquer gestão pública. Gestão pública é inimigo de empreguismo. E aí você tem que pegar quem governa, tem que pegar o coração, botar no solado do pé e ter o índice baixo. Por que eu fiz muito na Lapa? Porque meu índice era de 42%. Você sabe o que é um prefeito ter um índice de 42%? Para mim, se na escola era uma pessoa para varrer a escola, pela capacidade do tamanho, e eu tinha o tamanho de cada escola, já sabia qual era o número de funcionários de cada escola. E não podia passar daquilo nenhum a mais e nem a menos. Nenhum a mais e nem a menos. E aí você, consequentemente, tendo uma folha enxuta, você tem capacidade de tudo. O grande problema dos prefeitos é que não conseguem enfrentar, não querem ser polêmicos e não querem enfrentar a classe política, que, infelizmente, insiste, e se a gente permitir, empregar a família inteira, o gato, o papagaio, o cachorro, e aí não dá dinheiro para nada. Então, o primeiro conselho que eu dou para um grande governante é não fazer empreguismo. O dinheiro da prefeitura está na própria prefeitura, o dinheiro vem, todo mês está lá sagrado o dinheiro. Então, se você tem uma folha enxuta e com índice de pessoal muito baixo, você tem capacidade financeira para fazer qualquer obra que você puder fazer. Não existe você governar uma cidade só para administrar a folha de pagamento. Prefeitura não foi feita para isso. Prefeitura não é cabide de emprego. Infelizmente, pela falta de desemprego que tem no país afora, se torna a prefeitura cabide de emprego. Qualquer prefeito que faz da sua prefeitura uma prefeitura de cabide de emprego para empregar parente de vereador, parente de políticos, não faz nada, não vai a lugar nenhum. Aí você escolhe ou contrato, que fala, mas é só uma pessoa. Uma pessoa dessa custa R$25 mil por mês, por ano, quando você coloca os impostos. Então, 25 mil é uma. Quanto é que é 100? Por exemplo, aqui em Santa Maria da Quanto Vitória. seria 100 pessoas? Né? Seria uma fortuna, dinheiro que daria para você fazer calçamento de rua, para fazer praça, e as pessoas falam, como é que aquele cara fez tudo na Lapa? Porque eu tinha folha enxuta, meu índice era 42%. Aqui em Santa Maria... Eu tinha uma folha extra, eu pagava uma folha e tinha uma folha em caixa. Quando eu era prefeito, eu emprestava dinheiro para o banco, imagina. O banco ficava atrás de mim, tanto a Caixa Econômica como o Banco do Brasil, brigando, porque sabia que eu tinha dinheiro em conta para mim fazer aplicação para poder eles baterem as metas. Então, imagina, isso é gestão pública, é gestão. Nenhum município vai para frente com esse princípio político atrasado de empreguismo, de clientelismo, de nepotismo, de emprego de parente, de emprego de família, que aí quando você fala uma coisa, você puxa todas. Então, governar, ele não é difícil. Tem que ter coragem, tem que ser polêmico. Eu aconselharia os prefeitos a serem polêmicos. Foi com polêmica que eu consegui a maior obra da região, o aeroporto de Bom Jesus da Lapa, uma obra de 45 milhões de reais, que vai possibilitar que essa região toda tenha voo para Salvador, voo para Brasília. Brigou muito para conseguir, deputado? Oi? Brigou muito para conseguir? Claro, e tem que brigar, prefeito tem que brigar. O senhor fez o que, assim, especificamente? Uma coisa é você ter aliança com o governador. Eu gosto muito do governador Rui, até porque ele é um grande governador. Avaliaria como um grande gestor. O que eu estou te falando aqui, o prefeito não fazer, Rui não faz. A folha do governo do estado da Bahia é enxuta, tanta enxuta que permite o governador fazer várias obras. Então, é uma matemática muito simples. Todo grande gestor
tem folha enxuta. O inimigo de prefeitura é folha. E eu sempre briguei e brigo não só com o governador, e também acho que os prefeitos todos devem brigar quando o seu município precisa de alguma coisa. É a boa briga, é a briga para trazer a obra, é a briga para trazer o benefício. Então, quando eu falo uma briga, não é uma briga de xingar, é uma briga de você expor que é necessário cumprir os compromissos com a sociedade, do qual as pessoas se comprometeram. Eu me lembro que teve um áudio meu de Rui Costa que viralizou no Brasil inteiro, que eu chamei o governador de Rui Promessa, por causa de uma promessa que ele tinha feito lá em Bom Jesus da Lapa, esse áudio que eu pergunto. Com a questão do aeroporto. Então, eu só fui cobrar aquilo que o governador se comprometeu com a comunidade. Não vejo nada de mais disso, tanto que o Rui, no contento, fez o que comprometeu, e eu depois disse, não é Rui Promessa mais não, é Rui que realiza, é Rui que faz, é Rui correria, porque o cara fez. Então, num determinado momento, quando não faz, e como você representa o povo, você é o prefeito, você tem que cobrar mesmo. Porque o governador, e você é prefeito, você não pode cobrar do governador, não pode cobrar do presidente da República, do deputado, melhorias para a sua comunidade, para o seu povo. Você não pode pedir para si próprio, mas para o povo, para a comunidade, para a cidade, é óbvio que a gente tem que fazer os bons combates, e o combate foi tão bom que o nosso governador cumpriu todos os compromissos com a cidade de Bom Jesus da Lapa, e a gente só tem a agradecer. Um grande governador, tem um carinho, tem um respeito, tem uma admiração muito grande por Rui Costa. Na minha opinião, um dos grandes governadores que a Bahia teve em toda a sua história. Inclusive, seus áudios têm um efeito muito grande na região, assim, em São Félix, principalmente. Eu acredito que na região toda onde você tem alguma ascensão, faz muito sucesso. Na campanha mesmo de São Félix, pelo menos uma vez por semana apareceu algum áudio seu fazendo alguma coisa, e o pessoal, você escutou o áudio de Euros, escutou o áudio de Euros. O povo gosta, porque o povo acha a figura polêmica aí, já sabe que lá vem confusão, lá vem coisa, lá vem... Mas é o meu estilo, é o meu jeito, eu sou uma pessoa do bem, graças a Deus. E tem dado certo. Tem dado certo, a Lapa progrediu muito na minha gestão, nos 8 anos. Se for para Bom Jesus da Lapa, quem tem 8 anos que não foi, não conhece, nós asfaltamos ruas inteiras, praticamente zeramos a questão das dificuldades urbanas que existia. A Romaria, nós fizemos um grande investimento na Romaria e trouxemos até uma praça da Europa para Bom Jesus da Lapa, dado a capacidade administrativa e financeira. Repito, quando eu ia pagar uma folha de pagamento na Prefeitura da Lapa, eu já tinha outra folha guardada, imagina. Isso é capacidade administrativa. Inclusive, fazendo um paralelo com Santa Maria da Vitória, se aqui fosse 42% a folha de pagamento, ou seja, um prefeito que ele obedece à lei de responsabilidade fiscal de 54%, para 42%, só são 12%. A receita de Santa Maria varia, porque teve a pandemia, teve umas receitas extras, mas é em torno de 100 milhões de reais. Era 90, agora está em torno de 100 milhões de reais por ano. Ou seja, só são 12 milhões de reais por ano, é $1 milhão de reais por mês. $1 milhão de reais por mês. Faria? Pois é isso que eu fiz. Não tem segredo. As pessoas falam, como é que aquele cara fez? Lá em Lapa foi isso aí, folha enxuta. O maior inimigo de prefeitura é emprego, é o empreguismo. O maior inimigo é emprego. Se você emprega muito desnecessariamente, você compromete a capacidade que a prefeitura tem de investimento. E eu não consigo me sentir prefeito de um município que eu não tenho 1.900.000, 1.200.000 por mês para investir. Então, eu não tocava na Lapa uma obra, eu tocava 10 obras de uma vez só, porque eu tinha 1 milhão por mês, 1.200.000 por mês, para 100 milhões por ano investimento, também? 140 milhões. 40% a mais que aqui. O deputado, além dessa dica de ter uma folha de pagamento enxuta, qual dica mais você daria? Para fazer ou não fazer? E você também, além da folha de pagamento enxuta, você também tem que ver os mecanismos também da prefeitura em si, né? Aluguel de carro, combustível, todos os gastos da prefeitura. Você tem que planilhar e ter o controle sobre ela. Eu digo que o prefeito teria que ser muito centralizador com as despesas públicas. Não digo com as ações políticas da gestão, que é óbvio que se você colocar um secretário de enfeite só para poder colocar, não vai a lugar nenhum. Mas eu digo as finanças, elas têm que ter um controle. Imagina se você tem uma casa, e é semelhante à prefeitura, que o marido gaste e a mulher gaste, e que todo mundo é autorizado a fazer gasto. O filho também gasta.
aí a outra filha gasta também, e não tem um controle. Essa família vai viver endividada. É igual a prefeitura. Uma prefeitura que todo mundo ordena despesa, que todo mundo compra, que todo mundo autoriza, ela não vai a lugar nenhum. Mesmo que você não contrate e tenha a folha encher, você vai ter um bocado de gente gastando ao mesmo tempo. É como se você autorizasse a família sua ir para o supermercado e comprar o que quiser. E depois a conta só vem para um bolso só, que é o bolso do contribuinte, no caso da gestão pública. Então, o prefeito tem que ser o ordenador das despesas sozinho, tem que ter a capacidade de sentar com os secretários, ordenar, como eu fazia, como eu era prefeito, qual é a cota até de gasolina de cada secretário a utilizar por mês. Era assim que eu fazia, eu tinha as planilhas para tudo. Eu entrava aqui, e já tinha a planilha da secretaria toda, porque eu sabia qual era o dinheiro, qual era o orçamento de cada secretaria, o que tinha cada secretaria, o que não tinha. Secretaria de Saúde, por exemplo, é péssimo para administrar, né? A lei determina 15% de recurso para você gastar com saúde. Na nossa região, por exemplo, que fica muito distante das capitais e que o problema de saúde é gritante, os prefeitos gastam 25, 26 e 27. Então, o prefeito tem que ter a capacidade de ter a noção do gasto, para onde vai sobrar em uma pasta, para, consequentemente, ele injetar naquela que não tem dotação e que a despesa é maior. Então, o prefeito que não tiver esse controle financeiro de comprar, também a prefeitura não vai a lugar nenhum. Então, eu diria que se você tem uma folha enxuta na prefeitura e você tem a capacidade de compra na mão de uma única pessoa centralizada, eu diria que a gestão ela flui e aí você faz um grande governo em qualquer município, em qualquer lugar do mundo. Maravilha. Então, resume basicamente isso. Folha de pagamento enxuta e gastos... E as despesas centralizadas em uma única pessoa, uma única fonte. Aí sim, porque senão todo mundo começa a autorizar tudo, todo mundo começa a comprar tudo, e aí, no final da conta, no final do mês, as contas não batem. Renatinho fez mais ou menos isso aqui em Santa Maria, pelo menos no começo do mandato dele. Se você me pedisse para avaliar o governo de Renatinho, ele fez isso. Ele era centralizado nas despesas. As despesas controladas, tudo pago em dias. Perdeu por mais de 5 mil votos de frente. Mas, obviamente, tem outros fatores aí. Você se sente confortável para avaliar a gestão de Renatinho ou não se sente? Eu me sinto, eu não tenho nenhuma dificuldade de avaliar a gestão. Acho que Renatinho fez uma gestão enxuta, uma gestão do ponto de vista administrativo correta. E onde é que você acha que ele político, falhou? Político. Eu acho que Renatinho, eu disse a ele, gosto muito de Renatinho, na minha opinião, foi um bom prefeito para Santa Maria da Vitória. Ele pecou no trato político. O trato político não foi adequado, mas a gestão pública foi adequada. Você tem um prefeito que os fornecedores estão em dias, que as contas públicas estão em dias, que o funcionalismo público está em dia, com capacidade de investimento de obras. Então, você tem uma prefeitura saneada, coisas que você não via em Santa Maria, porque se você observasse as gestões anteriores, todo era um descontrole muito grande, antes de Renatinho. Então, você teve, na figura de Renatinho, o primeiro gestor que fez o papel que um prefeito tem que fazer realmente, enxugar os gastos públicos. Prefeitura não é teta de ninguém, e o prefeito tem que ter coragem para enfrentar os vícios que as pessoas querem viver na teta da prefeitura. Aí quer botar filho para estudar fora, é prefeitura para pagar. Quer ter vida boa, é prefeitura. Aí não dá. Essa é a questão política que você tem a equalizar. E você tem que Como é que você equalizou em Lapa? Você dando espaços aos aliados que é devido e nada mais do que é devido. Se eu tenho um espaço político e eu tenho minha classe política, é óbvio que eu ganhei com ela e ela tem que governar comigo, óbvio que ela tem que ocupar os espaços. Agora, os espaços reais, não dá para criar espaços que o orçamento não permita e você vai dar além da capacidade administrativa e financeira do município. Você tem um esqueleto do município todo, quantas secretarias tem no município, quantos cargos de segundo, terceiro escalão, e você vai compondo a classe política dentro de uma racionalidade. Não dá para poder também você empregar todo mundo que os caras querem, né? Que todo mundo que vereador quer, parente de todo mundo, aí a prefeitura não vai a lugar nenhum. O prefeito tem que ter a capacidade de enfrentar e fazer isso. Mas do ponto de vista, por exemplo, na Secretaria X,
Você já tinha pré-determinado, por exemplo, lá vai ter capacidade de contratar, vamos supor, 20 pessoas. Essas 20 pessoas era de autonomia do secretário ou o senhor tinha alguma Não, ingerência? toda a autonomia minha. O secretário não Não contratava nomeava ninguém. ninguém, Interessante. ninguém. Aí eu fazia o agasalhamento político, dentro do que realmente tinha. Não tinha que criar espaços fictícios só para agradar a classe política. E os espaços da gestão é o suficiente para agasalhar todo mundo. Agora, você tem que ter a capacidade de enfrentar e controlar isso com organização. Se você permite que todo mundo nomeie, ninguém fica satisfeito. Mas se o próprio gestor nomeia, ele sabe quem teve na linha de frente, sabe quem tem capacidade técnica, porque não é só você pegar o aliado porque votou em mim, porque levantou a bandeira e botar numa pasta sem um cara ter nenhum conhecimento técnico. Aí você destrói o município como um todo. Então, eu disse a você, governar não é difícil, agora tem que ter coragem, e eu diria, tem que ser polêmico, porque não existe quem é a pessoa com coragem sem polêmica. Então, a polêmica ela é muito válida e benéfica no andar da gestão pública e política. Deputado, uma coisa que eu gosto de perguntar aos políticos, que eu tenho curiosidade pessoal, é o que eles fazem no momento de lazer, assim? O senhor gosta o quê? De viajar, ficar recluso em algum lugar? Olha, eu, além de viajar, eu gosto também de ler, de leitura. Né? Eu gosto muito de ler. Às vezes eu fico até madrugada, você me acha no WhatsApp, ou eu fico lendo ali, olhando quem está online, conversando e lendo, mas eu gosto muito de ler. Que livro, assim, o senhor Todos gosta os mais? livros de Paulo Coelho eu já li, todos. Todos? Brida, O Alquimista, Diário de um Mago, É que As Margens do Rio Pedro, onde eu sentei e chorei. São livros extraordinários e têm um princípio de filosofia e teologia, e é muito bom, eu gosto de livro nessa pegada. o Alquimista, inclusive, vai virar filme agora. Com certeza, é um livro extraordinário que eu recomendo a todos leem, porque é um livro extraordinário. Eu ia ler o Alquimista, mas aí, quando estava já na faculdade, o pessoal falava assim, Paulo Coelho não é bom, e criou aquele preconceito, eu acabei que eu nunca li nenhum livro de Paulo Coelho por puro preconceito. E o livro está no Guinness Book como o mais traduzido da história de um escritor vivo da humanidade. Ele foi traduzido, se não me engano, para 94 idiomas, 104 idiomas. É um dos livros mais lidos no mundo, e é um escritor brasileiro, né, Paulo Coelho. Ele tem uma visão extraordinária. Esse livro mesmo, O Alquimista, é uma viagem. Tem determinado momento que você se acha no livro, como se você estivesse sendo o personagem do livro, ou se o livro estivesse falando de você. É um livro muito forte e que, repito, eu recomendo as pessoas leem, porque é um livro maravilhoso. Sério, o senhor não é muito de ver, não? Assisto TV, mas muito pouco. Eu gosto mais de ler. Netflix, Leitura, ou pesquisar na internet, contextos históricos. Eu gosto muito de ler sobre história. Olho muito na internet, histórias dos grandes imperadores, das grandes imperatrizes, curiosidades históricas. Eu gosto dessas pegadinhas de olhar as curiosidades, coisas que não... Todo livro que se expõe, você tem que pesquisar. Eu pesquiso muito, a internet hoje oferece uma condição de muita pesquisa também, eu pesquiso e gosto de ler muito também esses conteúdos também. O deputado, eu tenho também uma teoria que é o seguinte, todo político, ele quer ser presidente um dia, ainda que seja até do ponto de vista tímido ali dentro da cabeça dele, ele fala, não tem, não, mas quem sabe? Você tem essa ambição, de ser presidente, governador? Não, eu não tenho, não. Eu acho que... Não tenho, juro, é sério. Tá, você não tem vontade de ser governador da Bahia? Não. Não tenho. Se tiver oportunidade, você não vai se candidatar? Não, assim, é porque de onde eu vim, e eu sou muito honesto, assim dizer, de onde eu vim, do lugar onde eu vim, eu acho que eu já cheguei muito longe. Imagina, eu tenho 45 anos de idade, com 45 anos de idade já fui deputado estadual, prefeito, presidente da Câmara de Vereadores, prefeito 2 vezes, reeleito, presidente da UPB, presidente, vice-presidente da CNM. Vai chegando uma época que a gente vai querendo mais um negócio mais tranquilo. Você não sabe como é uma agenda de um governador de estado e a responsabilidade que as pessoas têm. As pessoas, às vezes, se envaidecem. Quem é que diz assim, de boca cheia, que você até duvidou, que não quer ser governador da Bahia, né? Apenas pelo cargo,
mas eu sei que para governar, você não pode governar só pelo cargo. Você tem que governar e cumprir a responsabilidade. Eu, até hoje, todos os cargos públicos que eu assumi com afinco e responsabilidade. Eu diria que uma agenda de governador do estado da Bahia ela é muito intensa, muito intensa. E eu diria que a gente, quando vai, como eu, que comecei muito novo, comecei com 17 anos a fazer política, quando você chega mais do meio para o fim, você vai querendo uma coisa mais suave, mais lenta. Eu diria que o mandato de deputado estadual eu dou conta, porque é uma agenda também intensa, mas eu dou conta. Mas de um governador é uma agenda que eu não queria mais cumprir como prefeito. O prefeito também, eu também não queria mais ser prefeito na minha vida, porque também é pauleira. Não, imagino, Prefeito, você acorda sendo prefeito e vai dormir sendo prefeito. Eu fiquei 8 dias sem saber o que era vida. 8 anos. 8 anos. E quando eu saí da prefeitura, eu fiquei 3 meses que não queria nem saber de ninguém. Você não sabe o alívio que foi, Eu sei. entendeu? Com os 3 anos. Então, as pessoas, às vezes, querem os cargos apenas por vaidade. Todos os cargos que eu assumi não foi por vaidade. Foi realmente para dar conta da responsabilidade, da missão que o povo me outorgou através do voto popular. Por exemplo, se falar, mas você quer ser presidente do Brasil? Eu falo, claro que eu quero. Mas eu sei que eu não tenho competência para ser. E ainda que passasse o cavalo montado na minha frente, que isso não é, enfim, não é hipótese surreal, eu iria recusar, porque eu falei, pô, eu não vou ser um bom presidente, porque eu não tenho os degraus que você precisa percorrer para você ter a capacidade de você ser um bom presidente. Porque chegar lá para poder ser um presidente ruim, enfim, e amaldiçoar minhas futuras gerações, eu não quero isso. Mas, assim, pela vaidade, quando eu falo, você quer ser presidente? Claro que eu quero. Mas aí, tá, ok, ser eleito deputado estadual agora, aí você vai reeleito deputado estadual, 4 anos depois, e aí já com a votação expressiva, por articulações, consegue ser eleito presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, fica lá um tempo na Assembleia Legislativa, vamos supor que tem um destaque, como teve na Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, e aí, movimento para cá, movimento para lá, quando pensa que não, olha o cavalo passando. Amigo, eu quero estar mais aqui na região. Precisa ser governador da Bahia. Você vai falar, não, quero não. Presidente da Assembleia Legislativa, para mim, está bom. Eu queria estar mais aqui na região, aqui com o povo, com as pessoas, no cotidiano, porque a gente também precisa ter uma qualidade de vida. Eu comecei a militância política com 17 anos, imagina como é que não está a mente de uma pessoa que começou a fazer política com 17 anos. Então, eu queria uma coisa mais suave. Eu diria que o mandato de deputado estadual, de deputado federal e estadual é mais suave do que um cargo no executivo. Não importa governador, ou prefeito, ou presidente. Eu acabei de sair da prefeitura de Lapa com 8 anos. Realmente, né? Quando me fala de prefeitura, eu já faço o sinal da cruz com a mão esquerda, porque eu sei o que foi 8 anos. 8 anos não é 8 dias. E foi pauleira de você acordar todo dia 6 da manhã e dormir 11 da noite. Isso os 8 anos. Então, o executivo, ele, quando você faz com responsabilidade, faz com compromisso, você dedica 100%. Você acorda prefeito e vai dormir prefeito. Você acorda governador e vai dormir governador. Então, para resumir, eu não queria mais assumir cargo do executivo. Não é só governador, presidente e prefeito também. E uma secretaria de Estado? Eu queria ser, isso acho que é até possível, mas, assim, cargo do executivo, para ser o chefe do executivo, liderar as políticas do executivo, eu diria que eu já dei a minha contribuição sendo prefeito de Lapa por 8 anos. Eu agora pretendo ir para o parlamento. Eu comecei a minha vida no parlamento como vereador, fui deputado estadual e quero voltar para o parlamento, que acho que no parlamento eu posso cumprir a minha missão na região, de representar o povo, representar a região, a nossa região, e de uma forma mais suave, estando presente no meio do povo, estando presente no dia a dia, não com uma agenda tão intensa. Então, a progressão natural do senhor na política seria depois estadual e ir para federal, então? Isso, exatamente. O meu projeto é ser deputado estadual nessa eleição, conseguir fazer um bom trabalho
no parlamento e depois vim para deputado federal. É essa que é a minha ideia. As pessoas até achavam que eu ia ser candidato a deputado nessa eleição a federal, mas eu tenho uma aliança com o deputado federal Sérgio Brito, que é como um irmão para mim, e isso iria atrapalhar muito a eleição do deputado, então eu, consequentemente, opinei para ser candidato a deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual, e o Sérgio continuar como deputado federal, que faz a dobradinha comigo. Maravilha. Ô, deputado, como o senhor já foi deputado, é uma coisa, por exemplo, que eu tenho dificuldade para enxergar. Por exemplo, como é que você enxerga fazendo o seu mandato agora de estadual, de modo que consiga te projetar para federal? Que ponto você acha que você vai atacar assim, não? Se eu fizer tal e tal coisa aqui, eu consigo projeção para ser federal? Olha, porque, assim, só fazer um parêntese rapidinho, desculpe interromper o senhor, porque não tem, por exemplo, federal tem emenda. Tem a emenda obrigatória, 14 milhões, 15 milhões, se não me engano, por ano, que, enfim, pode ser qualquer presidente, o cara tem aquela emenda para ele fazer algumas coisas, ele aloca aquele recurso, ele faz alguns movimentos que dá projeção para ele. Estadual, as emendas são um pouco michurucas. Estadual não tem emenda, mas você é um porta-voz das necessidades da região ao governo do Estado. Eu, como deputado estadual, consegui muita coisa para aquela região nossa de Lapa. Serra do Ramalho, por exemplo, conseguimos asfalto para aquela estrada todinha que liga Serra a Carinhânia, foi comigo como deputado estadual. O Sítio do Mato também conseguiu estrada, a questão da extensão de água de Serra do Ramalho. Então, como deputado estadual, você consegue, sim, fazer muitas políticas públicas que é direito da população e que não chega ao povo, você conseguir intermediar isso junto com o governo estadual. Então, você sendo um bom deputado estadual, sendo assíduo, está entonado com a necessidade de cada cidade, de cada região, você consegue levar esse clamor até o governo do Estado. Então, esse é o papel do deputado estadual. E a emenda que o deputado estadual tem é muito pouca. Acho que agora, o governo liberou uma cota de 1.800.000. Os deputados federais são muito mais. Mas é você olhar as políticas públicas, estar inserido no contexto de cada município e levar essas políticas até o governo da Bahia, acompanhar, não é só levar de boca, é acompanhar projeto, acompanhar a execução de projeto, é toda uma dinâmica que se tem que se fazer para conseguir que as políticas públicas cheguem na nossa região. Eu acho que é esse que será o meu papel, caso o povo da nossa região me dê um mandato de deputado estadual. Deputado, agora a gente vai para as perguntas. E antes de começar a fazer perguntas aqui dos amigos que quiseram fazer algumas perguntinhas para o senhor, eu queria perguntar uma coisa que eu vou perguntar para todos os convidados. Já perguntei para o Manuel, vou perguntar ao senhor também. O senhor se considera um político de centro, de esquerda, de direita, considerando que, obviamente, tem vários matizes. Eu me considero um político de centro. De centro também. Geralmente, quem é prefeito, ele enxerga os dois lados, né? Enfim. Exatamente. Eu consigo mais me ver no centro hoje. Mas já fui muito de esquerda. No começo da minha vida política, eu era esquerdista, extremamente. Depois que você conhece a gestão pública, você tem uma noção diferente do olhar dessa questão de direita e esquerda. Hoje eu sou uma figura de centro, não sou nem da direita e nem da esquerda, eu sou do centro. Maravilha. Primeira pergunta aqui é de Cristiano Bispo. Ele foi candidato a vereador do PT, é um professor da zona rural, foi bem votado, inclusive. E ele pergunta o seguinte: quais são suas propostas para o desenvolvimento da Bahia, sobretudo na região oeste? Olha, nós temos uma região muito rica na nossa região e com um potencial agrícola incrível. É óbvio que as políticas públicas para a nossa região ela tem que vir do potencial econômico que nós temos. E o maior potencial de geração de emprego, de renda e de crescimento nosso está na agricultura. Nós temos que fortalecer muito a agricultura da nossa região. Seria um grande viés econômico para a nossa região. E eu penso dessa forma. Então, já deu a deixa para a próxima pergunta aqui, que é de Gustavo Lisboa, que foi secretário de Agricultura aqui da gestão de Renatinho. Ele é agrônomo, é produtor de leite, de peixe, enfim, é um cara que tem ajudado muita gente, fora da gestão, inclusive, como um agrônomo mesmo, ele chamou ele para poder participar, ele está lá ajudando, contribuindo. E ele perguntou o seguinte: quais são os seus projetos como deputado para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite da região da bacia do Rio Corrente, especificamente? Ótimo, excelente pergunta.
E eu já vinha respondendo nessa direção, né? A gente tem que observar que nós temos numa região que a migração da nossa juventude para os grandes centros em busca de alternativa de trabalho e de renda, ela é muito grande, gritante ainda. Já foi muito maior, mas ela ainda é muito grande. Nós temos que pegar o nosso potencial agrícola e fazer dele, consequentemente, gerar emprego e renda. Essa questão da bacia de leite, nós temos que, sim, lutarmos com o governo do Estado da Bahia, com a Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, para a gente abrir os interpostos, porque não adianta você ter o leite, e o ruim é depois a comercialização. Você não tem para quem entregar, para quem vender. Então, nós temos que criar os entrepostos de entrega de leite em toda a região, para, consequentemente, você ter aonde vender e onde buscar, e, consequentemente, os compradores já terem aonde buscar a oferta do leite. E aí você consegue ganhar não só a cadeia produtiva, mas também o consumidor desse produto. Hoje você tem que pensar nas duas coisas. Eu sou produtor de leite também. Eu tenho umas vaquinhas. Essa é a grande dificuldade, não é? A comercialização na hora. Também. Hoje, alguns estão organizados na nossa região. Você já tem muitos laticínios que já pegam de alguns entrepostos que já existem, né? Mas, na maioria, ainda não tem. Eu acho que a gente tinha que aumentar mais em grande quantidade para que a gente possa fazer isso. E também trabalhar a questão da industrialização desse leite em outros produtos que são derivados dele, que aí você aumentaria uma cadeia produtiva já para a questão de você produzir derivados da forma industrial daqueles leites, o iogurte, o queijo, e aí você criar uma cadeia muito mais forte para gerar emprego e renda. Hoje, por exemplo, mesmo quem tem capim irrigado ainda precisa de um tipo de suplementação. E hoje, para o produtor do leite, o que estrangula ele é isso. Uma produção cara, porque ele precisa ter uma suplementação, às vezes de soja, milho, enfim, alguma coisa, que é o que se for perguntar para os produtores de leite, por exemplo, aqui da bacia do Rio Corrente, o que eles vão reclamar é isso. E, obviamente, isso numa ponta, que empurra ele para um lado, e outra ponta é o preço do leite, que se você for comparar com o norte de Minas, algumas regiões de Goiás, é muito abaixo. Por exemplo, da média nacional está bem abaixo. Agora, se não me engano, do último mês eu recebi foi a 1,70 centavos o litro, que, se for no norte de Minas, é R$2, enfim, ou várias regiões no mínimo 1,90. Então, é isso. O custo de produção empurrando o produtor de um lado e o valor do preço do leite estrangulando ele do outro. É como você falou, de criar interpostos, etc. O problema se dá muito pela falta de concorrência, que já melhorou, já foi pior. Aqui a gente tem basicamente só um laticínio aqui, outro em Serra Dourada, agora já começou a chegar outros de fora que começa a melhorar um pouco. Então, assim, eu acho que uma contribuição que eu posso dar para o senhor, se eu for pensar do ponto de vista do deputado estadual, que se eu fosse candidato a deputado estadual, um ponto que eu iria atacar central primeiro, as licenças ambientais para o pequeno produtor, que tem um custo altíssimo em municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, quem tem 10 hectares, 5 hectares, está produzindo muito leite. Aqui é quase impossível, mesmo na beira do rio, porque você vai pedir uma outorga, primeiro que é um investimento alto, você gasta R$5.000 pelo menos para poder conseguir essa outorga, e aí demora 2 anos, 3 anos para poder dar essa autorização, e você não consegue, por exemplo, fazer um projeto no banco para conseguir um recurso, para poder, a partir daí, você começar a irrigar aquele solo, porque aqui chove pouco. O índice pluviométrico aqui em Santa Maria são 850, 800, 900, varia do ano, chega até 1.000. Lapa, menos ainda. Mas aqui a bacia do Rio Corrente é praticamente toda essa mesma lógica de pouca chuva. Então, a irrigação é necessária. E aí, se eu fosse deputado estadual, eu iria atacar justamente isso. E como resolveria isso? Eu ia fazer um vídeo provocativo ao governador Rui Costa, nesse sentido, mas já que o senhor está aqui, o senhor pode, uma vez eleito, você bater nessa tecla. Como é que resolve esse problema? É relativamente simples. Por que se pede a outorga d'água? Porque o INEMA precisa ter o controle de quanta água está sendo tirada daquele rio, pelo menos o potencial de água que está sendo tirada daquele rio, para saber que, tipo assim, até aqui dá, que até aqui não vai sacrificar o rio. Em tese, é isso. Cada rio tem a cota máxima de quantas outorgas pode dar, enfim, pela quantidade de água que tira. A sugestão que eu daria é o seguinte:
fazer um projeto de lei, ou talvez até uma medida, um decreto do governador, não sei se é possível, autorizando automaticamente, se vamos supor, vai irrigar até 15 hectares, 20 hectares, automaticamente, você entrou com um pedido, automaticamente você já tem outorga d'água. E aí o INEMA, no tempo dele, ele vai analisar aquele processo, se tiver alguma coisa errada faltando, ele retorna para você, dá um prazo para você também, para você cumprir aquela falha que eventualmente tem no seu projeto. Se você não retornar, por exemplo, ele derruba sua licença, sua outorga, de antemão, antecipada. E aí, mas dando tudo certo, pronto, pode demorar 1 ano, 2, 3, eu já estou com a outorga em mãos, já estou podendo ir no banco, pegar dinheiro para poder fazer um sistema de irrigação, que é caro, não é barato. Está na casa de mais ou menos R$7.000 por hectare. Enfim, você vai irrigar 5 hectares, a gente está falando de pelo menos R$35.000. Enfim, um produtor pequeno, talvez ele possa ter esse dinheiro. Um micro do agricultor familiar, ele não tem. Então, ele precisa recorrer ao banco. E essa, que do ponto de vista da produção do leite, que é uma forma de você reduzir o custo, é você ter um capinzinho irrigado. E o gargalo está aí, no INEMA, nesse ponto. Eu acho que daria sim para o governo do Estado fazer, tipo assim, até 15 hectares, até 20 hectares, a autorização é automática. Você entrou com o pedido, você já está com sua outorga. E aí, depois, o Estado correr atrás das falhas que tiver no projeto e, eventualmente, até cancelar mais à frente, que para quem já está produzindo, seria horrível perder a outorga d'água. Então, o cara vai querer resolver isso. O que não pode é esperar. Eu mesmo pedi uma outorga d'água já tem quase 1 ano e meio. Já tem mais de 1 ano, vai fazer, enfim, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, ainda não recebi a outorga d'água. E tem outra licença do INEMA, que antes você conseguia com menos de 30 dias, que agora também você precisa ter qualquer dinheiro para pegar no banco, também, antes era no máximo 30 dias, agora estão falando de 6 meses. Tudo bem que teve o coronavírus, mas a outorga d'água sempre foi um problema. Então, acho que do ponto de vista do deputado estadual, que acho que ele pode atacar ou por lei ou por pressão via o governo do Estado, acho que seria isso. Fizer isso, e já adianta bastante o processo. A outra parte, que é o preço do leite, aí eu já acho um pouquinho mais complicado, porque tem questões de concorrência. Mas o que o governo do Estado pode fazer? Resfriadores. Criar resfriadores estaduais em determinados pontos, do Estado mesmo, botar lá, da Pronto Social administrar, se for o caso, se não, você é do Estado mesmo, para tendo um resfriador, aí o pessoal que põe ali, fazer uma associação para eles negociar para quem eles vão vender. Porque tendo um resfriador, ele não fica na mão do laticínio. Então, se for o frete compensar para qualquer laticínio, você pode vender até para Guanambi, se for o caso, ou para o norte de Minas, se for o caso. E aí também tem um outro detalhe, que é justamente quando você manda esse leite in natura para outro estado, a Bahia, por exemplo, cobra ICMS. Se não me engano, o Goiás, quando você... O Sergipe, quando você exporta o leite in natura, da Paraíba para o Sergipe, por exemplo, eles fizeram um acordo dos estados, que quando você exporta da Paraíba para o Sergipe, não cobra ICMS. E aí facilita para o produtor, porque ele vai buscar onde tem mais preço. Aí força o local a subir de preço. Subir de preço, enfim, acaba o produtor, ele não fica tão estrangulado. Eu acho que, do ponto de vista do Estado, poderia pensar nessas duas frentes. No preço, com os interpostos, como o senhor falou, que seria os resfriadores estaduais ou doados para associações, que já existem aqui em Santa Maria da Vitória, por exemplo, nesses modos, ou nessa forma de você isentar o ICMS do leite in natura para exportar para outros estados, por exemplo. Que, enfim, são recursos que estão entrando para o Estado. Agora, a pergunta aqui de Tanísio. Tanísio, ele é um professor de Educação Física, formou na Federal do Goiás, é daqui da cidade. E ele não é só um professor de Educação Física, ele tem uma visão muito social do esporte, enfim, com crianças que têm dificuldades de comportamento, digamos assim. Então, ele tem vários projetos nesse sentido, e é justamente isso que ele pergunta ao senhor. Quais são os seus projetos do ponto de vista a nível estadual para essa área de esporte e lazer? Ótimo. Eu acho que, quando eu fui prefeito em Lapa, eu pude fazer um grande investimento nessa área. E o grande investimento que a gente tem que fazer, primeiro, é aumentar o número de equipamentos esportivos da nossa região. E você criar variedades diferentes daquilo que a gente já tem aqui. Você vê, o skate do Brasil ganhou agora a medalha, e nós investimos muito pouco. Eu mesmo não fiz, em Lapa, como prefeito, uma pista de skate, imagina. Mas quadras de esporte eu fiz inúmeras. Primeiro, a gente tem que dar ao jovem da nossa região a oportunidade de espaços públicos construídos exclusivamente para o esporte.
quantos ginásios de esporte nós temos na região. Nós temos que fazer esse mapeamento. Então, como deputado estadual, eu quero sim a gente olhar, inclusive, até os equipamentos que já existem no governo do Estado e que muitas vezes ficam abandonados, sem uso. E, além de construir, você também criar modalidades, criar eventos que você consiga motivar a juventude a praticar esporte. Óbvio que você pode envolver as escolas, envolver todo o segmento onde o jovem está inserido. Eu penso assim. O Isaquias Queiroz, que inclusive é baiano, ele veio do programa Segundo Tempo, que cidade inteira da Bahia, que tem um rio lá, ele começou a remar, e aí teve um bom desempenho, e que assim, o remo em si foi escolhido lá no município, meio até que por acaso, não foi um negócio tão bem pensado assim, que o programa Segundo Tempo ele tinha essa ideia de continuar o aluno, depois de sair da escola, na prática de esporte. Eu acho que a Bahia poderia fazer algo nesse sentido. Com certeza. E aí as modalidades olímpicas são tantas, inclusive você não precisa de tanta variedades que infraestrutura. nós não temos, né? Nós não temos. Às Vezes vezes o jovem não interessa pelo esporte porque não gosta do que nós temos disponível para ele, que é só futebol, quadra, futebol de campo, só o que nós temos. Né? E os esportes olímpicos são tantas variedades e muitos não precisam de tanto investimento assim do ponto Com de vista de certeza. estrutura. Então, veja o skate. O skate do Brasil sendo premiado e eu mesmo faço a crítica a mim, que fui prefeito. Não cheguei a fazer uma sequer praça de skate no meu município. Então, a questão da modalidade esportiva, a gente tem que trazer todos os tipos de modalidade. Você tem um rio maravilhoso como esse, que o pessoal já faz a prática do caiaque, por que não ter o incentivo ao esporte do remo, do mergulho, da natação, que é do dia a dia nosso aqui, no nosso cotidiano. Acho que a gente tem que fazer acontecer na questão do esporte nessa direção. Maravilha, deputado. Só para finalizar, eu vi o vídeo que o senhor gravou com... Como é o nome daquele rapaz lá de Carinhanha? Chico do Brega. Chico do Brega. Aquele cara, inclusive, eu até dei uma dica para um amigo que conhece alguém que conhece ele. Falou, rapaz, peça para ele cobrar R$10 para o áudio, citando o nome de uma historinha de alguém, e R$30 o vídeo. Esse cara vai ganhar muito mais dinheiro do que no Brega, porque ele está famoso aqui na região. Daí o Brega dele é visitado, viu? O pessoal passa para poder ouvir as histórias, para ouvir as coisas, tomar um café, só mais para fazer resenha. Mas é uma figura extraordinária, um ser humano incrível. Eu tenho orgulho de ser amigo de Chico. Me tornei amigo, sempre que vou em Carinhanha eu visito, tomo café, brinco, dou risada com ele, uma pessoa extraordinária, meu amigo. Tem um carinho, um apreço muito grande. Chico do Brega é cultura. A voz dele é muito engraçada, ele é muito comédia. Deputado, muito obrigado pela disponibilidade do senhor de vir aqui. O senhor foi muito gentil, muito solícito. E a gente está no comecinho, quando a gente está começando um projeto, obviamente, falta tudo. E, assim, a gente convida já falando assim, provavelmente ele vai recusar, mas eu vou convidar. Não, eu tenho o maior carinho aqui por Santa Maria da Vitória, pelo povo de Santa Maria, pelo povo do Corrente, jamais. Eu iria ainda mais tratando de você, que eu sei que é uma figura imparcial, e que seria uma entrevista realmente de conteúdo e imparcial. Fazer hoje jornalismo, fazer comunicação, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Eu não costumo realmente ir com todo mundo que me chama, mas quando se tratou de sua pessoa, de quem era, e eu conheço, sei da sua conduta, sei do seu jeito, sei que você tem conteúdo aí, vale a pena a gente vir e, diga-se de passagem, adorei muito esse bate-papo. Maravilha. Agora fique à vontade aí para o senhor falar, quiser mandar mensagem para o pessoal aí. Eu só queria aproveitar e dizer ao povo do Corrente que está aqui um candidato, um pré-candidato a deputado estadual, filho desta região. Nasci aqui na beira desse rio, aqui no distrito de Porto Novo. Então, portanto, sou da Bacia do Corrente, sou um candidato, pré-candidato a deputado da Bacia do Corrente, com todas as condicionantes de disputar o apoio e o voto do povo. Coloca meu nome aí, também aí junto do calendário de vocês, para que vocês possam analisar e se achar que sou merecedor de representar o povo dessa região, teria o maior prazer de fazer pelo carinho que sempre tive com Santa Maria, com São Félix, com toda essa região
da nossa querida bacia do Rio Corrente. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Gente, um pessoal. abraço. Tchau.